Meus amados e queridos, abra sua Bíblia, deixa ela aberta para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nesses minutos que me está proposto, eu quero nesta noite falar sobre, repita comigo, missionários enviados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir mais uma vez e você vai comigo anotar e escrever este tema: missionários. Tá fraco? Vamos lá. Missionários enviados pelo Espírito Santo. Quem é que envia? Quem é que envia? Nesse capítulo de número 13, escute comigo, analisando este quadro e este momento ímpar na história da igreja. Quando nós falamos de missões, corações são aquecidos. Quando nós falamos de missões, há um desejo no coração do crente que tem vida com Deus. Até porque missões é a batida do coração de Deus. É Deus que se interessa por este trabalho. E é um trabalho tão pouco valorizado. Mas uma coisa é certa: independente de A, de B ou de C, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: eu escolhi você para este dia. Eu escolhi você para este momento. Talvez inúmeros aqui, incontáveis, que não tem nem noção do que Deus está projetando lá na frente. Tem gente aqui que nem imagina o que Deus está projetando lá na frente, porque você está aqui, mas Jesus está te preparando para algo que Ele te comissionou. Eu estou sentindo Jesus no ambiente. Talvez hoje Jesus vai pegar aqui, ó, em você, vai balançar e dizer: eu te escolhi, eu te chamei, eu te convidei para estar aqui, para renovar as minhas promessas na sua vida. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é o evento marcante na vida de um homem perseguidor, e por que não dizer um grande homem que tinha um zelo, uma preocupação, um anelo em defender a sua religião, o judaísmo. Este homem era Saulo. Porém, ele soube que havia um movimento, havia um crescimento, havia uma onda desses cristãos que era chamado de nazarenos. Quem era seguidor de Jesus era chamado dos nazarenos. Olha ali, aquele dali, porque estava servindo a Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E alguém pode dizer: vem alguma coisa boa de Nazaré? Então bate na pessoa que está do seu lado e diga assim: então vem e vê. Tem coisa boa em Nazaré. Tem coisa boa em Nazaré. Foi o encontro de Jesus com Saulo, um terrorista. Ei, pare comigo aqui. Saulo era um terrorista, porque ele prendia e mandava matar e açoitar aqueles que defendiam a fé em Jesus Cristo. Mas com Deus é diferente. O homem pode ser um terrorista, um prostituto, uma prostituta, viver numa vida devassa, mas Jesus, Ele vai chegar ao encontro e vai dizer: eu tenho um projeto na sua vida.
Bíblia diz que Jesus teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco. Escute só o que eu quero lhe dizer agora, aqui para você. Quando ele teve esse encontro pessoal no caminho de Damasco, observe que naquela época existiam apóstolos que tinham nome: Pedro, Tiago, tinha lá João, os apóstolos que tinham autonomia. E por que Deus não enviou eles? E por que Deus não enviou eles? Mas o texto diz claro: um certo discípulo. Frise isso. Eu quero que você frise isso. Um certo discípulo. Quando o texto deixa bem claro um certo discípulo, talvez aquele discípulo não era tão aparente, não aparecia nos outdoors, não aparecia nos banners, não aparecia no Orkut. Não tem nem Orkut não, mas vai-se embora. No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Ele estava no anonimato. Ninguém via ele, ninguém contemplava ele. Mas no momento, para Deus usar, Ele usa quem Ele quer. Você não pegou a visão. Ele vai usar quem Ele quer. E nesta noite Jesus está chamando aqui neste lugar um certo discípulo. Tem discípulo aqui hoje? Aqui? Deixa eu ver se tem discípulo aqui. Chamado Ananias, e disse: Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque eu tive um encontro pessoal com o maior terrorista e perseguidor da igreja, Saulo. E Ananias, quando disse: Saulo, Senhor, o homem é muito famoso, a fama dele é enorme, mas Senhor, vá lá, porque ele está orando. Primeira coisa que Saulo fez foi buscar ao Senhor. Está orando, buscando. Ananias vai, ora por Saulo. As escamas saem dos olhos de Saulo e Saulo segue o seu projeto. Diga comigo: Saulo segue o seu projeto. Queridos, quando eu falo de missionários que são enviados pelo Espírito Santo, eu não estou aqui de maneira nenhuma aqui eu estou me referindo que a igreja não tem autonomia no envio. Aqui eu estou falando que quando o Espírito Santo, olha que coisa linda, ele comissiona alguém, ele chama alguém, ele escolhe para uma missão, temos que passar pela autoridade da igreja. Não é porque eu estou empolgado, meu coração pegou fogo e eu vou ter que, Deus falou comigo e eu vou ter que fazer missões. Também não é assim não, tenha calma. Porque a Bíblia diz que tudo é na direção do Espírito Santo de Deus. O capítulo 13 marca uma conferência missionária. Poderia eu dizer um congresso missionário, ou uma escola bíblica ali. Todos estavam reunidos como vocês aqui. E num determinado momento, Deus levanta um profeta. Só que esse profeta vai se direcionar a dois homens. Vai direcionar exclusivamente para Paulo e para Barnabé. E olha o que o texto diz. Vem comigo aqui, olha. Olha o que o texto diz, versículo 2, olha o segredo do versículo 2. E servindo eles ao Senhor, eles estavam reunidos, servindo a Deus, jejuando, orando, aprendendo a palavra. Disse, quem fala? Quem foi que falou? Não estou ouvindo, quem falou? Aleluia!
O Espírito Santo fala no meio da sua igreja. Aleluia. Ele não mudou, ele ainda é o mesmo. E ele fala, ele comissiona, ele chama, ele vocaciona. E ele está aqui hoje, nesta noite, para renovar a nossa fé. Aleluia. É ele que direciona. E ele disse: nesta noite eu quero separar, não sei se era noite e dia, mas eu quero separar 2 homens. O texto diz assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Diga comigo: para a obra. Não, para a obra que eu os tenho chamado. Oh, aleluia. Você vai entender porque eu fiz essa conotação. Você vai entender já já porque eu fiz essa conotação. Quando Jesus teve o encontro com Saulo, até o capítulo 13, cronologicamente passam-se aproximadamente 14 anos. Eu disse quantos anos? Está fraco, eu disse quantos anos? Jesus tinha falado com ele, o Espírito Santo tinha falado com ele. O texto deixa claro, o Espírito Santo já tinha falado com ele. Está aqui, olha, versículo 2: aparte-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Há uma versão que diz: para a obra que eu já falei com eles. Pastor Paulo, não estou entendendo. Você vai entender. O fator de eu ter uma chamada missionária, de eu ter uma vocação missionária, não me dar autonomia de sair como um louco, pensando que eu tenho que fazer de todo jeito, que eu vou ganhar o mundo todo para Jesus, e que eu não quero obedecer líderes, não quero obedecer pessoas que Deus coloca na liderança, porque eu acho que eu tenho uma chamada, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Calma, não é assim. Há o período da preparação para a obra. Toca na pessoa mais linda que está junto de você e diga assim: não é de todo jeito, tem um preparo. Foram 14 anos de preparação. Paulo nunca, escuta o que eu vou dizer, Paulo nunca usou de subterfúgios para querer neutralizar a liderança apostólica. Pelo fato de Deus ter falado com ele lá cara a cara, de ter revelado, de ter lhe dito: eu tenho uma obra especial com você. Espere o tempo. Espere o tempo. Está ardendo essa palavra, está ardendo, está ardendo. Então balança a pessoa até ficar abusado aí, vai. Espera o tempo. Ela bacantorébia. Espere o tempo. Espere o tempo. Paulo não saiu louco, porque o texto deixa claro aí, ó, versículo 3. Veja quem foi que enviou. Veja quem foi que enviou. Ele não saiu por conta própria. Mesmo Jesus tendo falado com ele, mesmo Jesus revelando a ele, mesmo Jesus direcionando o que queria na vida dele,
ele não se precipitou, ele esperou o momento de Deus. E sabe quem foi que enviou ele? Olha aí o texto que diz, versículo de número 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos. Quem foi que colocou as mãos? Os apóstolos, líderes. Aleluia. Eu vou fazer uma analogia aqui. Está aqui esses dois senhores. Imagina chegar nessa noite e dizer assim: nesta noite Deus está dizendo para mim que tem que enviar esses dois senhores. Eles estavam esperando. Eles tinham convicção de que tinha uma obra para realizar, mas não se precipitaram e esperou a direção da igreja receber a autorização. Aleluia. Chegou a hora de você ser enviado. Está pronto para ir? E a igreja colocou as mãos sobre Paulo e Barnabé e disse: vão. E o 4 diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo de Deus. Quem envia? Quem envia? O Espírito Santo. Antes de eu contar um pouco sobre você saber esperar, eu queria que você viesse comigo nos versículos 6 até o versículo 12. Eu quero nesta noite pregar, tá bom? Pregar. Testemunho você já deve ter ouvido aí desde quando? Desde quinta, foi? Desde quinta. Eu tenho muito testemunho, mas eu quero pregar. Deus nessa noite quer que você ouça a sua palavra. Versículo de número 6. Vem comigo para a leitura. Vem aí, ó. E havendo atravessado a ilha até Parfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando, repita comigo, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, o que é que ele estava aí? O que é que o texto diz? Cheio do Espírito Santo, aleluia. Olhou para ele, fixando os olhos nele, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, o que foi que aconteceu com ele? Ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor Jesus. Repita comigo: missionário, comissionado. Tá fraco, vamos lá. Missionário, comissionário, chamado, cheio do Espírito Santo. Agora olhe para a pessoa e diga: nenhuma oposição fará você parar.
Quem faz a obra de Deus com amor, quem faz a obra de Deus com autoridade, sempre vai existir oposição, sempre vai querer atrapalhar a obra, sempre vai querer te desanimar, para que você não avance. Mas nesta noite Jesus está dizendo: nada nem ninguém vai fazer para esta obra. Adore a Deus nessa noite. Adore a Deus nessa noite. Se você está passando por alguma oposição, não para. Não para. Não para. Nenhuma oposição vai fazer eu e você parar. Balança a pessoa e diga: não pare. Não pare. Deus nos deu autoridade. Usa a autoridade de Deus. Levante a mão. Espírito Santo, derrama sobre a tua igreja. Derrama sobre a tua igreja autoridade, unção, graça, dons espirituais. Nada vai impedir de você fazer a obra. Passaram missionários aqui. Ainda vai ter o de amanhã, né? Amanhã é o da África, né? Não é fácil. Eu fui para um país que eu amo esse país. Eu amo esse país. Eu amo Venezuela de um jeito que, se o pastor disser hoje para mim: Paulo, quer voltar para Venezuela? A mala já está pronta. E eu não quero saber das condições do país. Eu quero saber que aonde tiver uma alma, ali é um campo missionário. Perto da tua casa, perto da tua vizinhança, onde tem uma alma, ali é um campo missionário que Jesus quer te usar. Os obstáculos surgem, porque eu fui enviado sem saber o espanhol. Eu fui enviado sem saber nada. Eu fui enviado pela igreja Assembleia de Deus Novas de Paz, tendo somente a convicção, a certeza que o país que Deus falou era a Venezuela. E eu não fui desobediente à visão que eu recebi, porque Deus falou comigo que eu iria para a Venezuela. E eu nunca disse isso para ninguém. Eu nunca disse isso. Só sabia eu e minha esposa. Quando o pastor decidiu enviar um missionário para a América do Sul, ele fez uma reunião. Nessa reunião ele disse: quem quer ir para a América do Sul? Ninguém sabia ainda o país. Se levantou 3 evangelistas, eu era evangelista. Se levantou 3 evangelistas, e o pastor olhou para os 3 e disse: pode sentar. Eles sentaram. Depois de uma semana o pastor me chamou no seu gabinete, e quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse: Paulo, eu posso te fazer uma pergunta? E eu disse: sim, pastor, pode. Você tem chamada missionária? Eu disse: tenho, pastor. E por que você não levantou a mão? E eu disse: pastor, quem tem chamada não precisa levantar a mão. Quem tem chamada não precisa se apresentar. Eu estou aqui, ó. Ei, estou aqui, me vê aqui, me vê, eu estou aqui. Por isso que eu quis dizer: um certo discípulo. Quem tem chamada não se apressa. Quem tem chamada espera. Quem tem chamada não vai se apresentar, vai esperar o momento de Deus. E o pastor diz assim: mas eu estava fazendo prova, Paulo. E eu disse: eu também estava. Se o Senhor me chamasse, eu tinha certeza. Então o Senhor ficou na prova e eu na prova. Mas eu tenho chamada.
E ele fez: Deus falou comigo que é você. E eu disse: eu não tenho dúvida que sou eu. Chama a Vânia. Chamei Vânia. Vai para Venezuela. Disse: minha mala já está pronta. Ela não disse nem tutubiou. Já está pronta. E o país? Eu não disse ao pastor qual o país. E o pastor começou a orar. E disse: Paulo, tem 2 países, Colômbia e Venezuela. Qual dos 2 tu quer ir? Eu disse: pastor, o que Deus falar ao seu coração. O que Deus falar ao seu coração. Esse é o país. Porém, eu já sabia. Ele chegou para mim e disse: tu sabe o país? Qual os 2 tu vai? Eu disse: sei. Então me diga. Eu digo nada. Digo não, pastor, porque eu posso estar errado, eu posso me equivocar, mas eu estava convicto. E ele foi orar e passamos meses. E ele chegou num dia para mim e disse: Paulo, eu estava em casa e eu escutei uma visão dizendo assim: Valência. E ele foi pesquisar. Essa palavra Valência existe em 2 países: Barcelona, na Espanha e na Venezuela. Se os 2 países eram Colômbia e Venezuela, o que era que Deus estava dizendo? Envie para Venezuela e especificamente em Valência. Oh, glória! Eu me lembro como hoje o pastor fez a reunião e ele me chamou aqui, estava uma multidão, e ele me chamou e disse: Paulo, tu sabe para onde vai? Eu disse: sei. Me diz aí. Eu digo: não, pastor, diga logo, senhor, que o senhor, eu sei que Jesus já falou com o senhor. Ele disse: Paulo, olha, é Venezuela. Aí eu comecei a rir. E ele fez: por que tu está rindo? Porque Jesus há muito tempo atrás me disse que eu iria para Venezuela. Aí chorava ele, chorava eu. E quando ele falou para a igreja que eu ia para Venezuela, parecia que Deus tinha derramado uma cachoeira de graça e de unção. E eu fui no dia 2 de janeiro de 2011. Eu desci às 8h30 no aeroporto internacional Simão Bolívar, em Caracas. Meus pés tocaram a terra estranha. Quando Deus diz que você vai, pode se arrebentar tudo, mas Ele cumpre com a palavra. Tem promessa de Deus para pisar em terra estranha? Tem promessa de Deus para pisar em terra estranha? Se tu tiver promessa de Deus para pisar em terra estranha, tu vai pisar em outras terras para falar do amor de Jesus. Diga para a pessoa mais uma vez: nenhuma oposição vai fazer você parar. Não pare. Não tenha medo. Foram momentos difíceis. Não desmerecendo ninguém, irmãos. Eu vou dizer uma coisa: porque cada período tem as suas provações. Cada missionário tem o seu momento. Não desmerecendo nenhum que passou aqui, mas cada um teve o seu momento em seu determinado lugar. Sim ou não? Quem me substituiu foi o Isaías, com a irmã Sandra, a missionária Sandra e o missionário Isaías. Mas, irmãos, eles vão dar prosseguimento a uma obra que foi fundada, que também tem as suas dificuldades, os seus desafios. Mas fundar a obra do zero, sem conhecer nada. Eles tiveram meu apoio, eu não tive apoio. É como que alguém te lançar num deserto e você olhar para um lado e para o outro: cadê? E agora? A língua, cultura, idioma, quer dizer a língua, o espanhol, a cultura,
a comida, as tradições. Ai, Jesus. Disseram a mim que fizeram arepa, Vânia. Eu não sei onde é que encontraram a Harina Pan. Quem foi que fizeram? Irmão, para comer as comidas venezuelanas, foram tudo adaptação. Arrancar toco. Eu vou te dizer uma coisa para concluir, viu? Porque o negócio é muito longo. Mas eu quero te dizer isso aqui, ó. Não desanimes. Não te preocupas. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua palavra. Porque Deus vai fazer isso aqui, vai te dar autoridade. E quem quer atrapalhar a obra vai ficar atrapalhado. Por incrível que pareça, tem gente dentro da própria igreja que fica torcendo para dar errado. Fica torcendo para dar errado. Isso é um infeliz. Isso é um capeta do inferno. Isso é um Elimas, o encantador, querendo abater a minha e a tua fé. Sai para lá, Satanás. Eu estou fazendo uma grande obra. Levante a mão. Não deixa que ninguém te desanime. E diga: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Sai para lá, Tobias. Sai para lá, Sambalate. Estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra. Não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Quando eu fui para Los Mangos, para Los Mangos, porque eu saí igual um doido, procurando um lugar. O pastor foi: Paulo, procura um lugar lá para ver dar lugar. Eu disse: pastor, é difícil. Porque para você falar, olha, irmão, ninguém, escute. Eu aprendi isso porque um missionário falou isso para mim. Imagina se eu pregasse aqui em espanhol. Você ia ouvir, ia ficar assim. Mas às vezes não entender, algumas coisas entendia, outras não. Um venezuelano não quer ouvir português. Um venezuelano quer ouvir a sua língua. E às vezes a gente fala um portunhol. Quer dar uma de tampa de cruz, mas não sabe de nada. Eu com 15 dias já queria falar espanhol. Quem for no meu YouTube, vocês vão ver esse vídeo. Vai lá, dá um pulinho lá. Aproveita, se inscreve lá, tá certo? Deixa o like. Missionário Paulo André, pode colocar lá. Missionário Paulo André, tem um vídeo lá. Primeira mensagem minha em espanhol, com 8 dias. Vai lá para tu ver. Depois tu me diz alguma coisa, eu nem vou te dizer. E olha que o pastor disse: pregue em espanhol. Eu digo: mas pastor, não sei, não. Pregue em espanhol, te vira. O pastor que estava atrás de mim dizia isso: te vira. Eu vou aqui só falando. Ai, Deus mío. Ai, Deus. Alaba, hermanos. Eu saludo a la iglesia con la paz del Señor. Eu saludo a la iglesia con la paz del Señor. Gracias a Dios que nos da la victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria. Por meio de nuestro Senhor Jesucristo. Com alegria podemos dizer: hasta aqui nos ajudou o Senhor. Nos ajudou o Senhor. Sim, está bem. Você está fina. Isso. Todo lo podemos. Em Cristo que nos fortalece. E em Cristo somos más que vencedores em todas as lutas e pruebas desta vida. Era a nossa saudação inicial que eu aprendi. Eu aprendi essa saudação. Quem vive? Cristo. Vamos lá. Quem vive? Cristo. Você não está animado aqui. Quem vive? Cristo. A su nombre. Glória. A su nombre, hermana. Abra tua boca da glória. Quando eu disser a su nombre, é você glória. Ao nome de Jesus. Bota o microfone ali, irmão. Quem vive? Cristo! Quem vive? Cristo! A su nombre!
irmão, diga, ele está derrotado em nome de Jesus. Escute, vou terminar agora. Eu saí com um missionário chamado Jeová. Quando eu vi a urbanização de Los Mangos, eu fui tocado por Deus. E eu estava olhando alguns galpões, algumas na avenida. E a gente foi conversar com o senhor, que estava de boné não, aquele chapéu que eu gosto até de usar às vezes, bem invocadozinho. Aquele chapéu de velho. Os irmãos sabem qual é o chapéu de velho? É aquele chapéuzinho bem bonitinho de velho, né? Que é a boninha. Ele estava na esquina. Eu cheguei para ele, o pastor falava melhor, eu só aí, né? E o pastor chegou e disse assim: não tem algum galpão? E ele olhou para a gente, que a gente estamos aqui procurando um galpão. Ele fez: para quê? Aí o missionário disse: é para a gente abrir uma igreja evangélica. Ele deu uma gargalhada. Ele riu na nossa cara. E eu olhei para ele, já fiquei meio assim. E ele fez: vocês não são daqui, né? Não, nós somos brasileiros. De Brasil? Aí deu outra risada. Ele disse: vocês são loucos? Vocês querem abrir uma igreja aqui? Olhe, 5 igrejas fecharam. O que é que vocês estão fazendo aqui? O povo daqui sai, corre, os pastores têm medo. A criminalidade é muito grande aqui. O que é que vocês vêm fazer aqui? Aí eu disse: eu vim enganar. Pelo menos eu sabia falar essa palavra, né? Eu vim enganar alma para Jesus. Aí ele olhou para mim e disse: vocês vão-se embora para o país de vocês. Não venha fazer isso aqui não, porque aqui vocês podem morrer. E eu olhei para ele e dei outra resposta: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com uma alegria a carreira que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele fez: eu não vou dar 3 meses. Se vocês alugarem aqui, eu não dou 3 meses para vocês ir embora. Aí eu olhei para a cara dele e disse: 3 meses as crianças da glória a Deus. Disse: 3 meses você está dizendo, mas esse aqui, esse que você está vendo aqui, é diferente desses pastores que foi-se embora. E ele fez: vamos ver. E a gente veio-se embora. E eu comecei numa casinha, com os irmãos. E surgiu uma igreja que estava fechada. Escuta aí que eu vou lhe dizer. Compramos essa igreja, inauguramos a igreja, porque não dá tempo para dizer como foi o processo, só estou já adiantando. Escuta só o que aconteceu. Inauguramos a igreja. Só que missionário é doido. Na Venezuela você tem que pedir permissão aos vizinhos para fazer um culto ao ar livre. Não é chegar aqui a gente chega, mete pão de queijo e vai embora. E ninguém diz nada. Eu fui inventar. Como não tinha ninguém na igreja, só tinha as criancinhas que iam. Eu disse: eu vou botar os cachos aqui fora e vou começar a dar glória a Deus, aleluia. Botei os cachos de frente da igreja e abri a boca. Comecei a falar de Jesus. Depois as pedras. Jogaram pedra em mim. Jogaram pedra na igreja. E disseram a mim: não faça isso mais, porque coisas piores podem acontecer. Eu entrei normal, fui orar. Quando foi, com 3 dias, alguém bateu na minha porta. E quando bateu na minha porta, eu saí para atender. Ele olhou para mim e disse assim: ele brasileiro? Sim, por supuesto, pues. Sou eu, vivito. Aí ele:
¿Usted es el pastor de la iglesia aquí? Sí, yo soy el pastor de esta iglesia. Yo no creo. ¿Sí? ¿Usted se recuerda de mim? Sim, por supuesto, também. Vamos falar em português para que os irmãos dizem, claro. Ele fez, você se lembra de mim? Claro, me lembro, e como lembro. Ele fez. Eu fiquei sabendo que jogaram pedra em vocês e na igreja. Eu fiquei sabendo que disseram que iam calar vocês. Mas chegou lá vou usar a expressão que eu não sabia quem era ele. Ele era o dono, o cabeça central de todo o tráfico dos dois bairros. Ele era o chefão. O chefão bateu lá na minha porta. Quando o chefão bateu lá na minha porta e disse que ficou sabendo que jogaram pedra e comigo, eu disse, pronto, agora eu não sabia ainda, escute só, que ele era o chefão. Depois é que eu soube. E quando ele disse para mim que jogaram pedra, ele falou uma coisa, ele disse, olha irmão, eu estou sabendo o que essa igreja está sendo de bênção para esta comunidade. Chegou até onde eu estou, que essa igreja tem sido uma bênção aqui neste bairro. E eu quero lhe dizer uma coisa, a partir de hoje, viu? Ele falou bem forte comigo. A partir de hoje, faça o seguinte, coloque os caixas fora, coloque os caixas na rua e fale de Jesus. E ninguém, peraí, rapaz, tem calma. Você vai dar glória, aguenta aí. Ele fez, bote os caixas na rua. E eu lhe digo mais, entre em rua e saia em rua, pregue Jesus. Ninguém vai tocar em vocês e nem na igreja. Levante a mão, levante a mão, levante a mão para adorar. Oposição vai querer fazer com que você pare, mas Deus sempre vai levantar alguém. Deus vai sempre levantar alguém. Fica de pé, fica de pé.